Será que uma criança de 8, 10 anos conseguiria viver a infância lá dos anos 90? Como você acha que o seu filho, seu aluno, seu cliente reagiria caso acabasse a internet? Não dá mais para comprar internet. Imagina aí, não tem como comprar outro pacote de internet. Como você acha que a sua criança reagiria a essa informação? Você já percebeu como que as crianças atualmente parecem ter cada vez menos paciência? As crianças hoje, esperar algo, parece que elas estão vivendo o maior sacrifício da vida delas. Peça para uma criança guardar 5 minutos para você ver. Parece que é uma tarefa dificílima. Agora, imagina o que isso pode ocasionar lá dentro da sala de aula com o aprendizado dessa criança. Faz um teste. Vai lá no histórico de vídeos do seu filho e analisa quais vídeos ele fica mais de 3 minutos. Gente, é rara a criança que assiste um filme, um desenho do começo até o fim, um vídeo. E isso acontece muitas vezes porque as pessoas que fazem vídeo para o YouTube, elas estão preparadas para gerar interesse nos primeiros segundos, nos primeiros minutos, e depois a criança não tem mais interesse, não acha aquilo legal e troca. Olha aí no histórico da sua criança e dá uma olhada quanto tempo a criança permanece em um vídeo e veja se ela consegue assistir pelo menos um vídeo do começo até o fim. Imagina isso dentro da sala de aula. Então, todos os exemplos aqui eu gosto sempre de relacionar com a criança na sala de aula. Por quê? Porque nós estamos percebendo muita dificuldade na aprendizagem, muita dificuldade relacionada à sala de aula. E nós vamos falar sobre isso. Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou mostrar o que causa, o que acontece com a criança, mas também como que a gente pode ajudar a criança que já está vivenciando esse vício, essa necessidade de dopamina constantemente. Você que trabalha com criança, com desenvolvimento infantil, você que é mãe, pai, responsável, já se perguntou o que está acontecendo com as crianças? Elas estão atrás de estímulos constantes, uma busca pela recompensa por algo imediato. E isso acontece através da tela do celular e a criança ela ainda não tem a maturidade para separar as coisas. Na verdade, não é nem que ela não tenha maturidade, é o nosso cérebro que se acostuma a vivenciar com um nível elevado de dopamina, esse neurotransmissor que sempre vai trazer ali a sensação de recompensa, de bem-estar, que é o que causa as telas. É aquela sensação de prazer, de recompensa, de querer fazer novamente. Vamos pensar, você acha que quem vicia naqueles jogos de aposta, né, de azar, você acha que eles realmente queriam se viciar nisso? Não, é o cérebro através da busca de recompensa, da sensação de prazer. Ele está sempre querendo repetir aquela sensação, que é causada através do neurotransmissor a dopamina. E isso acontece também pelo excesso das telas. Roberta, aí você me pergunta, tá, e o que tem? O que eu vou fazer com essa informação? O que eu posso fazer? É a geração deles, eles estão ali na tela o tempo inteiro, não tem o que fazer, faz parte da geração deles. Mas o que acontece é, o cérebro deles se acostuma com essa sensação, com essa repetição. Ele quer sempre essa repetição de recompensa, de prazer, busca por resultados imediatos, eles querem acelerar tudo, eles querem resultado para agora, para já, tem que ser tudo imediato. E o cérebro acostuma com isso. E aí a gente presencia situações onde pais responsáveis procuram a ajuda, o apoio de uma psicopedagoga, dizendo: o meu filho é difícil, o meu filho não tem limite, o meu filho é agitado, não sei o que eu faço com o meu filho. Acontece que muitas vezes, e na grande maioria dos casos, o que está causando essa necessidade de recompensa é exatamente o uso do celular. Tem pais que acham até bonito, interessante a criança ter esse gênio forte, mas acontece que isso pode causar uma dificuldade na aprendizagem, uma resistência lá na escola. Vamos conversar sobre isso. A aprendizagem, ela não acontece da noite para o dia. É um processo que muitas vezes pode demorar. A alfabetização demora. Matemática, cálculo, estratégia também demora. Então a criança muitas vezes ela está acostumada àquela recompensa imediata, aquele resultado imediato. Quando ela está dentro da sala de aula e ela percebe, ela entende que aquela aprendizagem está difícil, não está acontecendo da noite para o dia,
vai refletir na dificuldade de aprendizagem, mas não só a dificuldade de aprendizagem, a resistência e a autoestima dessa criança também pode ser afetada por essa questão da recompensa imediata. O que está acontecendo muitas vezes, a criança, o adolescente, não tem interesse de ler um livro extenso, um livro completo, ou a criança, o adolescente, ele já vai direto para o final para ver o que está acontecendo. E ao mesmo tempo, às vezes busca na rede social para saber algum spoiler. Por quê? Porque ele quer um resultado imediato. É culpa dele? Não, o cérebro dele se acostumou com essa sensação de dopamina. A criança, ali quando ela está na tela, nos jogos, tudo foi planejado para dar muita emoção, muita adrenalina. É esse excesso de dopamina. Então, as luzes, o efeito, a dimensão do jogo, a música do jogo, tudo foi pensado para causar uma questão ali mesmo no cérebro de recompensa. Agora, tudo que está fora desse núcleo eletrônico parece ser muito parado para a criança. A criança não tem interesse. Porque imagina, por que eu comecei esse vídeo falando lá dos anos 90? Quando a gente ia assistir um desenho, nós sabíamos que aquele desenho ia passar naquele horário. Se você perdesse aquele horário, você não ia conseguir assistir novamente, só no outro dia. Aquele episódio, novamente, você ia ter uma dificuldade tremenda de assisti-lo novamente. Então, o que acontece? A gente aprendeu, a gente cresceu com isso, sabendo o horário, sabendo que ia ter um intervalo, sabendo esperar. Hoje em dia, a criança não tem isso. A criança coloca os desenhos, os vídeos, o que ela está fazendo na tela em 2x muitas vezes, assiste só a introdução, não tem começo, meio e fim, não tem um ciclo, uma estratégia. E aí muitas vezes a criança, tudo que ela vai fazendo no dia a dia dela, ela começa e não termina, porque ela se acostumou assim, o cérebro é assim. Se isso aqui não tá mais legal para mim, deixa aí, vou para outra atividade. Começa outra atividade, viu que não é interessante o suficiente para ela ou não gerou aquela sensação de recompensa, deixa aquilo ali e vai para outra. E isso nós estamos vendo muito nas clínicas, nos consultórios, crianças que estão tendo essa resistência, essa dificuldade. Não sei se vocês já viram o teste do marshmallow. O que é esse teste do marshmallow? Tem criança sentada, chega uma pessoa adulta e fala assim, ó, você pode comer esse marshmallow agora, porém, se você aguardar a hora que eu voltar, você vai comer 2 ao invés de um marshmallow. As crianças do experimento, elas até conseguem se controlar, tem umas que cheiram o marshmallow, tem umas que lambem o marshmallow, é muito interessante de assistir. Você acha que a sua criança, ela teria esse autocontrole emocional de saber esperar para ter essa recompensa? Eles estão muito imediatistas, eles querem recompensa imediata. O que não causa recompensa imediata, para eles não funciona. Então, vale a pena também conferir esse teste para vocês verem e testar até com a sua criança. Tenta aí ver se ela consegue esperar, como que vai ser esse momento de espera, se vai gerar uma angústia, se vai gerar uma ansiedade. E por que nós estamos falando sobre isso? O que isso tem a ver com a aprendizagem? Tudo a ver com a aprendizagem. Como nós já mencionamos, a aprendizagem não acontece da noite para o dia, ou seja, a criança começa a manifestar desinteresse ou acredita-se que aquilo está muito difícil para ela. Pode presenciar aí, pode pesquisar, se você trabalha com crianças, se você é pai, mãe, veja se a sua criança, ela começa uma atividade e logo em seguida ela fala que está muito difícil, que não consegue, que ela não é capaz, que é muito chato, que não tem graça, que ela quer fazer outra coisa. E isso não é culpa dela, é o cérebro dela avisando que ela está sobrecarregada de dopamina e que ela está buscando recompensas imediatas. Pode ser que a atividade realmente seja difícil para a criança? Claro que pode ser. Mas pode ser que aquela atividade está pareada com o nível dela, né? Está pareada com o nível da criança, porém, devido a esse excesso de dopamina, a criança acredita que aquela atividade está muito difícil porque não tem uma recompensa, porque não é rápido, não é imediato, ela não consegue passar, ela não consegue enxergar ponto positivo naquela dificuldade, logo a atividade é difícil para ela não consegue e isso afeta diretamente a autoestima dessa criança, prejudicando assim habilidades como concentração, raciocínio lógico. Imagina,
Quando a gente começa a assistir um vídeo, um filme, a gente quer saber o que vai estar no final. Igual aqui, por exemplo, para vocês, eu vou trazer dicas e estratégias do que pode ser feito para auxiliar essas crianças que estão nesse nível. Então, você quer ficar aqui até o final do vídeo para saber esse resultado. As crianças, muitas vezes, não esperam, colocam no 2x, acelera, já vai direto para o resultado. E isso faz o quê? Quebra uma sequência de concentração, de entendimento, de imaginação. As crianças estão tendo dificuldade para imaginar uma situação, porque elas já vão direto para o final. Então esse contexto, esse enredo, muitas vezes, é perdido aí no meio, justamente porque a criança não sabe esperar. Então as crianças hoje em dia, elas estão tendo essa dificuldade no diálogo, de argumentar, de se expressar, porque ela só quer saber do começo e muitas vezes do fim. Esse meio, esse enredo, o que a gente coloca, o que acontece, muitas vezes falta e isso prejudica lá na aprendizagem. A criatividade também tem uma certa resistência e isso aconteceu até uns dias comigo e eu vou contar uma história aqui para vocês. Hoje em dia as crianças, os adolescentes têm tudo no celular, né? Então, se eles querem saber tal coisa, tem essa informação no celular. Então, por que os adolescentes, por que as crianças e até muitas vezes nós iremos guardar essa informação, o nosso cérebro vai armazenar ela na memória de longo prazo, sendo que nós sabemos que ali no celular essa informação vai estar guardada. Então, pensa bem, a criança ou adolescente, ela já entendeu que ela não precisa armazenar muitas informações no cérebro, porque a informação está ali de fácil acesso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Outro dia nós estávamos jogando Stop em família, aquele jogo, sabe? Nome com a letra B, cidade com a letra B, enfim. E eu descobri que agora para os adolescentes tem uma nova regra, ou seja, depois que uma pessoa da rodada fala stop, eles ainda têm mais 1 minuto para poder pensar, para poder colocar, para poder, participar ali do jogo, porque eles não estão muitas vezes conseguindo colocar nenhuma informação, porque o cérebro não tem informação armazenada na memória. Ou seja, olha as consequências que muitas vezes esse excesso de dopamina está causando no cérebro das crianças, dos adolescentes e até muitos adultos. E recentemente saiu a nova lei que está proibido o uso dos celulares na escola. E eu vi uns vídeos que eu fiquei assim encantada com a criatividade e como que as crianças conseguem moldar isso e nós conseguimos ajudar as crianças, os adolescentes a buscar novos caminhos, a encontrar estratégias e soluções. Vi vídeo dos adolescentes brincando na quadra, fazendo mesmo ali brincadeiras, sabe? Coisas de crianças. Crianças que estão levando câmera fotográfica porque querem registrar esse momento, mas não pode usar o celular, então eles inventaram, eles conseguiram buscar estratégias para isso. Então nós sabemos que temos aí crianças, adolescentes com um potencial gigantesco, mas como que nós podemos ajudá-las a sair desse vício, dessa recompensa imediata e buscar isso mesmo, o prazer a longo prazo? Quais estratégias que a gente pode utilizar com as nossas crianças? Bom, vamos lá. Primeira, atividades de tabuleiro, atividades que têm regras, que as crianças tenham que esperar a vez do outro. E aqui, se você é pai, mãe, não deixe a sua criança sempre ganhar, porque pode não parecer, mas eu já recebi clientes aqui onde os pais deixam a criança ganhar constantemente para não gerar uma certa frustração. Porém, quando essa criança está inserida em um meio na sala de aula, ela vai perder assim como qualquer outra criança. E aí muitas vezes ela não sabe lidar com isso, não sabe lidar com a frustração, prejudicando a autoestima dessa criança também. Então, os jogos de tabuleiro com regras é uma excelente estratégia para auxiliar as crianças a terem calma, a entender a vez do outro e a respeitar as regras. Outra estratégia muito legal é fazer atividades de cozinhar com a sua criança. Por quê? A criança tem que entender que tem um processo, tem que colocar os ovos, o leite, a farinha, mexer, colocar ali no forno. E não é simplesmente colocar, apertar o 2x e tirou e tá pronto.
onde muitas vezes isso acontece na internet. As crianças precisam entender que exige um tempo. Essa noção de tempo também está sendo muito dificultosa para as crianças. Eles querem, como já mencionado, tudo para ontem, porém estão perdendo essa noção de tempo. Então, trabalhar esse método de cozinhar, de entender que tem um propósito, um projeto acontecendo ali, uma sequência para acontecer, é uma atividade muito legal. A outra estratégia que eu trago aqui para vocês também é a jardinagem, a questão de plantar, de cuidar, de regar ali, né, o manuseio, o dia a dia. Isso também é muito interessante. As crianças, elas vão entendendo que as coisas não acontecem da noite para o dia, que exige cuidado, exige a nossa responsabilidade. Então, todas essas estratégias que exijam essa questão de tempo, de responsabilidade, de cuidado, isso vai ajudar as crianças. Ensinar também a criança a ler, mas a leitura não no tablet, não no celular, não no Kindle, aquela leitura mesmo em livros. A criança precisa sentir textura. Quanto mais partes ali do cérebro for atingida, melhor vai ser a aprendizagem. Então, aquela experiência do cheiro do livro, da textura das folhas, isso faz muita diferença para o aprendizado e também a lidar com essas frustrações. Como eu já conversei com vocês, as crianças hoje em dia, elas não sabem esperar, não sabem lidar com as frustrações, querem tudo imediato, querem estar sempre certo. E nós precisamos ensinar as crianças a lidar, a enfrentar esses momentos, que é tudo bem nós estarmos tristes em algum momento na nossa vida, né, em alguma situação, porém sair dessa tristeza e continuar o nosso ciclo. E é exatamente isso que nós precisamos ensinar as crianças, a enfrentar esses desafios e entender e enxergar possibilidades e resultados que não acontecerá da noite para o dia, e sim a longo prazo. Se você quer saber mais sobre o uso das telas, dos celulares, eu vou deixar um vídeo aqui para vocês no final desse vídeo. Coloque aqui nos comentários o que você acha, como está a sua criança, coloca o histórico, lembra se você viu lá o histórico do YouTube dela? Coloca aqui pra gente ver se a sua criança ela tende a assistir um vídeo completo. Eu quero muito saber. Não se esqueça de se inscrever, de curtir, o seu like é muito importante pra mim. E assim também o YouTube irá me recomendar mais vezes pra você e pra outras pessoas. Então a sua curtida, o seu comentário é muito importante pra mim. Não se esqueça também de me seguir nas redes sociais. Um beijo e até o próximo. Tchau!